Vamos continuar a nossa leitura. Estou lendo aqui A Mulher de 30 Anos, né, de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Esse livro é muito importante do ponto de vista de nos mostrar os costumes da sociedade francesa, e ele é bastante ambientado aqui na época de Napoleão, só para você ter uma ideia. Já estou vindo de uma sequência de leitura. Agora deve ser o sexto ou sétimo vídeo que eu estou gravando sobre essa leitura. E eu ainda estou lendo devagar, né, vagarosamente. Estou aqui na primeira parte, no subtítulo Primeiros Erros. Já li dentro desses primeiros erros o subtítulo ou o título, um outro título, subtítulo, A Jovem. Depois eu li A Mulher e agora estou lendo A Mãe. Então, A Mulher e agora estou lendo A Mãe. Não sei se está conseguindo ver aí. Estou na página 50. Não. Página 51. Muito bem. Na leitura anterior, o autor fez uma análise a respeito de como era o Vitor, o esposo da Júlia, um militar, como é que ele era fora de casa e como ele era dentro de casa. E que papel cabia para a Júlia, enfim, nesse casamento e também, por que não, na sociedade, aquela sociedade francesa, parisiense. Então, tinha um papel para ela. Muito bem. Agora aqui, continuando. Entretanto, em 1817, um acontecimento contribuiu muito para modificar o estado deplorável em que Júlia vivera até então. Ela estava numa situação bastante difícil e do ponto de vista psicológico, emocional. Júlia, então ela teve uma filha e quis criá-la. Durante 2 anos, as vivas distrações e as inquietas alegrias próprias dos cuidados maternais tornaram-lhe a vida menos infeliz. Nos primeiros 2 anos. Teve de separar-se necessariamente do marido. Os médicos prognosticaram-lhe melhor saúde, mas a marquesa não deu crédito algum a esses hipotéticos presságios. Como todas as criaturas para quem a vida não tem encantos, talvez ela visse na morte um desenlace feliz. No começo do ano de 1819, portanto, 2 anos após, a vida foi-lhe mais cruel que nunca. No momento em que se felicitava pela aventura relativa que soubera conquistar, entreviu abismos medonhos. O marido, insensivelmente, desabituara-se dela. Esse arrefecimento de uma afeição já tão tíbia e egoísta podia ser a causa de mais de um sofrimento que seu fino tato e sua prudência faziam-lhe prever. Se bem que estivesse certa de conservar uma grande ascendência sobre Vítor e de ter obtido para sempre a sua estima. Júlia temia a influência das paixões sobre um homem tão nulo e tão vaidosamente irrefletido. Frequentemente, os amigos surpreendiam Júlia entregue a longas meditações. Os menos perspicazes perguntavam-lhe a causa, gracejando, como se uma mulher não pudesse pensar senão em frivolidades, como se não existisse sempre um sentimento profundo nos pensamentos de uma mulher. Assim, aliás, tanto a infelicidade como a felicidade verdadeira nos levam ao devaneio. Às vezes, brincando com Helena, Júlia fitava-a com um olhar sombrio e cessava de responder a essas interrogações infantis que tanto prazer dão às mães
para indagar de seu destino ao presente e ao futuro. Então aqui, uma outra personagem surge, a filha Helena. Os olhos enchiam-se-lhe então de lágrimas quando, de súbito, qualquer recordação lhe evocava a cena da parada das Tulherias. Essa parada das Tulherias foi lá atrás, no comecinho do nosso livro aqui, onde havia um desfile para Napoleão, ou Napoleão desfilava e fazia todo aquele mise-en-scène militar, típico de paradas militares. E lá naquele tempo ela estava com o seu pai, o pai estava junto. As proféticas palavras do pai soavam-lhe de novo aos ouvidos e a consciência censurava-a por lhes ter desprezado a sabedoria. Naquele tempo lá atrás, o pai, relembrando, dizia: minha filha, este Vitor não serve para você. Esse Vitor não é exatamente o que você está enxergando. Você está cega de paixão. E ela, romanticamente, gostava muito do Vitor, né? Estava apaixonada pelo Vitor. E aí não deu ouvidos ao pai. Dessa insensata desobediência provinham todos os seus infortúnios. E o mais das vezes ela não sabia, entre todos, qual o mais penoso de suportar. Não somente os doces tesouros de sua alma permaneciam ignorados, como jamais conseguira fazer-se compreender pelo marido, mesmo nas coisas mais vulgares da vida. No momento em que nela se desenvolvia mais forte e ativa a faculdade de amar, o amor permitido, o amor conjugal, extinguia-se entre pesados sofrimentos físicos e morais. Ademais, sentia pelo marido essa compaixão vizinha do desprezo, que destrói com o tempo todos os sentimentos. Enfim, se as conversas com alguns amigos, se os exemplos ou se certas aventuras da alta sociedade não lhe tivessem ensinado que o amor traz felicidades imensas, suas feridas lhe teriam feito vislumbrar as alegrias íntimas e puras que devem unir as almas fraternas. No quadro de sua memória, aliás, no quadro que sua memória traçava do passado, a cândida figura de Arthur desenhava-se cada dia mais pura e mais bela, mais fugazmente, pois ela não ousava demorar-se nessa recordação. Relembrando, Arthur aqui vem a ser um cavaleiro e um cavalheiro também inglês, que parece-nos e encantou-se com Júlia. Lá atrás, nós já vimos esse personagem. Júlia começa a ter as recordações importantes e interessantes de Arthur, só que são recordações muito rápidas porque ela não se permite, pois afinal de contas ela é casada, não se permite pensar sobre Arthur. O tímido e mudo amor do jovem inglês, então Arthur, era o único acontecimento que, desde o casamento, lhe havia deixado alguns doces vestígios no coração tristonho e solitário. Talvez todas as esperanças burladas, todos os desejos malogrados que gradualmente entristeciam o espírito de Júlia, se transladassem por um jogo natural de imaginação para aquele homem cujos modos, sentimentos e caráter pareciam possuir tantas afinidades com os seus. Olha a paixão onde está. Muitos dirão é amor. Eu diria é paixão porque ela não conhece a verdadeira essência deste outro homem, Arthur. Paixão. Paixão pelo proibido, paixão porque ele, Arthur, é totalmente diferente do marido de Júlia, do Vitor. O Júlio é mais abrutalhado, não é? Então, paixão, nesse sentido, paixão. Mas esse pensamento tinha sempre a aparência de um capricho, de um sonho. Após esse sonho impossível,
sempre encerrado por suspiros, Júlia despertava mais desditosa e sentia ainda mais suas dores latentes quando as havia adormecido sob as asas de uma aventura imaginária. Às vezes, seus queixumes tomavam um caráter de loucura e de audácia. Desejava prazeres a qualquer preço, mas, com mais frequência ainda, permanecia abismada em não sei que estúpido torpor, escutando sem compreender ou concebendo pensamentos tão vagos, tão indecisos, que não encontraria palavras para os traduzir. Ferida nos seus mais íntimos anelos, na vida que idealizara quando jovem, via-se obrigada a sufocar suas lágrimas. A quem poderia queixar-se? Quem a entenderia? Além disso, ela possuía essa extrema delicadeza feminina, esse maravilhoso pudor de sentimento que consiste em calar uma queixa inútil, em não conquistar uma superioridade quando o triunfo há de humilhar o vencedor e o vencido. Aqui uma explicação sempre é necessária. Nós precisamos localizar a personagem Júlia naquele tempo, naquele momento histórico. As mulheres, claro, obviamente, estavam vivendo um momento como muita gente já viu, mas um momento muito diferente do de hoje. As mulheres eram muito subjugadas. Então, por isso, esse comportamento de Júlia precisa ser entendido nessa concepção histórica. Não é a Júlia hoje, até porque o romance foi escrito há muitos anos e retratava um momento, uma época. Vamos lá? Júlia tentava transmitir sua capacidade, suas próprias virtudes ao senhor d'Aiglemont e vangloriava-se de experimentar a felicidade que lhe faltava. Vamos lá. Esse senhor, relembrando sempre, d'Aiglemont é o esposo dela, o Vítor. Toda a sua finura de mulher era empregada em pura perda, em atenções ignoradas por aquele cujo despotismo perpetuavam. Havia momentos em que ela se sentia embriagada de infelicidade, sem noção de nada, sem freio. Mas, felizmente, uma piedade verdadeira conduzia-a sempre a uma esperança. Refugiava-se no futuro, com uma fé admirável que a fazia de novo aceitar sua dolorosa tarefa. Esses terríveis combates, esses tumultos de alma eram inglórios. Suas longas melancolias eram desconhecidas. Nenhuma criatura lhe recolhia os olhares ternos, as lágrimas amargas vertidas na solidão. Que triste essa vida, que triste essa vida. Os perigos da situação crítica a que tinha chegado insensivelmente pela força das circunstâncias revelaram-se à marquesa em toda a sua gravidade numa noite do mês de janeiro de 1820. Então veja, mais um salto. A última datação era 1819, agora 1820. Quando dois esposos se conhecem perfeitamente e estão habituados um com o outro, quando uma mulher sabe interpretar os mínimos gestos de um homem e é capaz de penetrar os sentimentos ou as coisas que ele lhe oculta, luzes súbitas jorram muita vez após reflexos ou observações precedentes, fruto do acaso ou originariamente feitas com indiferença. Muitas vezes uma mulher desperta de repente à beira ou no fundo de um abismo. Assim a marquesa, feliz por se encontrar só, havia alguns dias descobriu o segredo de sua solidão.
inconstante ou enfadado, generoso ou compassivo para com ela, o marido não mais lhe pertencia. Nesse momento, ela não pensou mais em si, nem nos seus sofrimentos, nem nos seus sacrifícios. Foi apenas mãe e encarou a fortuna, o futuro, a felicidade da filha. Sua filha, a única criatura que lhe proporcionava um pouco de felicidade. Sua Helena, o único bem que aprendia a vida. Agora, Júlia desejava viver para preservar a filha do jugo medonho do qual uma madrasta poderia sufocar a vida daquele ente querido. A essa nova previsão de um futuro sinistro, ela caiu numa dessas ardentes meditações que devoram anos de vida. Daí em diante, entre ela e o marido, deveria haver um mundo de pensamentos cujo peso só ela suportaria. Até então, certa de ser amada por Vítor, marido, na medida em que ele era capaz de amar, ela se dedicara a uma felicidade que não partilhava. Mas agora, já não tendo a satisfação de saber que suas lágrimas davam alegria ao marido, sozinha no mundo, não lhe restava mais que o sofrimento. Em meio ao desânimo que na calma e no silêncio da noite lhe relaxava todas as forças, no momento em que, deixando o divã e afastando-se do fogo quase apagado, ela ia com os olhos enxutos contemplar a filha à luz de uma candeia, entrou o senhor d'Aiglemont, que vinha radiante de alegria. Júlia fê-lo apreciar o sono de Helena, mas ele acolheu o entusiasmo da mulher com uma frase banal. Nesta idade, disse ele, todas as crianças são formosas. E depois de ter beijado com indiferença a testa da filha, baixou as cortinas do berço, fitou Júlia, tomou-lhe a mão e fê-la sentar ao seu lado naquele mesmo divã, onde ela acabara de remoer tantos pensamentos sombrios. Está belíssima esta noite, senhora d'Aiglemont, exclamou com aquele insuportável ar folgazão cuja vacuidade a marquesa tão bem conhecia. Onde passou a noite? Perguntou ela, fingindo uma profunda indiferença. Em casa da senhora de Cerise. Essa senhora de Cerise é personagem de A Comédia Humana, cuja leviandade é revelada em Um Começo de Vida. Não era o único flerte de Victor d'Aiglemont que em Au Chat qui Pelote namora a duquesa de Carigliano. Me parece que aqui o Victor também ele tem uma vida fora de casa, uma vida mais mundana. Então, digamos assim, ele tem 3 vidas. Uma dentro de casa, que é aquela relação complicada com a mulher. Outra é do trabalho dele com o Estado, aí com as novas tarefas, onde é muito respeitado. E essa outra atividade, imagino eu, porque nós vamos descobrir agora com o livro, essa atividade externa, essa atividade fora de casa. Então ela disse, onde passou a noite? Ele disse, em casa da senhora de Cerise. Ele pegara um guarda-fogo que estava sobre a lareira e o examinava com atenção, sem ter notado os vestígios das lágrimas vertidas pela esposa. Júlia estremeceu. As palavras seriam impotentes para exprimir a torrente de pensamentos que lhe brotou da alma e que teve de conter. A senhora de Cerise dará uma reunião na próxima segunda-feira e deseja imensamente que você compareça. Como faz tanto tempo que não aparece na sociedade, ela quer vê-la em sua casa
é uma ótima senhora que a estima muito. Dar-me-á um grande prazer se comparecer. Quase respondi por você. Eu irei, respondeu Júlia. O tom da voz, a expressão e o olhar da marquesa tinham qualquer coisa de tão penetrante, de tão particular, que, apesar da sua despreocupação, Vitor fitou a mulher com espanto. Mas isso foi tudo. Júlia compreendera que a senhora de Serres era a mulher que lhe roubara o coração do marido. Mergulhou numa meditação desesperadora e simulou observar o fogo. Vitor brincava com o guarda-fogo entre as mãos, com o ar enfadado de um homem que, depois de ter sido feliz noutro lugar, traz para casa o cansaço da felicidade. Olha que bacana essa parte. Bacana é escrito, né? Não o que a Júlia está sentindo. Depois de ter bocejado várias vezes, pegou num candelabro com uma das mãos e com a outra procurou languidamente o pescoço da mulher e quis beijá-la. Júlia, porém, abaixou-se, ofereceu-lhe a fronte, e nela recebeu o beijo de boa noite. Um beijo maquinal, sem amor, espécie de careta que lhe pareceu odiosa. Quando Vitor fechou a porta, a marquesa caiu numa poltrona. Suas pernas haviam fraquejado e ela rompeu em lágrimas. É preciso ter sofrido o suplício de alguma cena análoga para compreender tudo que esta encerra de sofrimentos, para adivinhar os longos e terríveis dramas a que ela dá lugar. Aquelas palavras singelas e banais, aquele silêncio entre os dois esposos, os gestos, os olhares, a maneira como o marquês se sentou diante do fogo, a atitude que teve procurando beijar o pescoço da mulher, tudo contribuíra para fazer daquela hora um trágico desenlace à vida solitária e dolorosa levada por Júlia. Na sua loucura, ela se pôs de joelhos diante do divã, mergulhou nele o rosto para nada ver e rezou, dando às palavras habituais de sua oração um acento íntimo, uma significação nova que teriam dilacerado o coração do marido se ele a tivesse ouvido. Entregue à sua desdita, passou 8 dias preocupada com o futuro, estudando os meios de não mentir ao seu coração, de reconquistar seu império sobre o marquês e de viver o mais possível para velar pela felicidade da filha. Resolveu então lutar contra a rival, reaparecer e brilhar na sociedade. Resolveu fingir ter pelo marido um amor que não mais podia sentir e seduzi-lo. Depois, quando com seus artifícios o tivesse submetido ao seu poder, ser coquete para com ele, como o são essas caprichosas amantes, que têm um prazer todo especial em atormentar os homens que as amam. Esse estratagema odioso era o único remédio possível para os seus males. Desse modo, ela se tornaria senhora de seus sofrimentos, poderia ordená-lo ao seu bel prazer e fazê-los mais raros, dominando, subjugando o marido com um despotismo terrível. Não sentiu mais remorso por tornar-lhe a vida difícil. De um só salto, ela se lançou no frio calculismo da indiferença. Para salvar a filha, enxergou de súbito todas as perfídias, as mentiras das criaturas que não amam, os embustes da coqueteria e essas atrozes astúcias que tornam tão profundamente aborrecida a mulher, na qual os homens supõem, então,
corrupções inatas. Sem Júlia dar-se conta, sua vaidade feminina, seu interesse e um vago desejo de vingança uniram-se ao seu amor maternal para a fazer entrar num caminho onde novos sofrimentos a aguardavam. Contudo, tinha a alma muito bem formada, o espírito muito delicado e, principalmente, era dotada de muita franqueza para permanecer por longo tempo cúmplice dessas fraudes. Habituada a ler em si mesma, ao primeiro passo do vício, que era esse o caminho que tomava, o grito de sua consciência deveria sufocar o das paixões e do egoísmo. Com efeito, numa mulher jovem que ainda tem o coração puro, em que o amor permanece virgem, o próprio sentimento da maternidade está submetido à voz do pudor. O pudor não é toda a mulher, mas Júlia não quis ver nenhum perigo, nenhum erro na sua nova vida. Foi à casa da senhora de Cerise, sua rival, esperava uma mulher desfigurada, abatida. A marquesa pusera carmim e se apresentou num trajar deslumbrante, que ainda mais lhe realçava a beleza. A condessa de Cerise, então a outra mulher, era uma dessas mulheres que pretendem exercer em Paris uma espécie de império sobre a moda e sobre a sociedade. Ditava sentenças que, acolhidas no círculo em que reinava, lhe pareciam universalmente adotadas. Tinha a pretensão de criar ditos. Era soberanamente sentenciosa. Literatura, política, homens e mulheres, tudo lhe sofria censura. E ela parecia desafiar a dos outros. Sua casa era em tudo um modelo de bom gosto. Muito interessante, muito interessante. Então, fazendo um fecho aqui, temos a entrada de mais duas personagens, né? A filha, Helena, e agora a condessa de Cerise, que é uma espécie de mulher apegadora, né? Se podia dizer assim, que é uma espécie de mulher assim que tem um certo controle na sociedade, provavelmente uma mulher de muitas posses também, e que tem um certo controle, inclusive, sobre o próprio marido, o Vitor, da nossa personagem aqui. Tanto é que ele, se bem que a época até, eu acho até que permitia esse tipo de coisa, né? Porque a mulher, a casada, tinha um funcionamento no lar, e se esperava isso dela, de modo que o marido, porque isso foi assim, chegou e já falou que ele estava na casa da fulana. Você vê, e ela não reagiu, não discutiu, caprichosamente ela está se submetendo a essa história toda construída por ele, e ela agora, então eu resumo aqui, e ela agora pretende, por amor à filha, imaginando um futuro para a filha, ela pretende reconquistar o marido, seduzindo-o para fazer frente à amante lá. Então veja que interessante, que papel que ela vai agora exercer daqui para frente. Então, daqui para frente, talvez a gente consiga perceber mais malícia na Júlia, que até então ela não tinha, era uma moça ainda, né, um pouco afeita a, digamos, um traquejo mais feminino de controle da situação e de controle dos homens. No caso aqui, o que interessa a ela é o marido Vitor. Embora ela tenha lá pensamentos ainda com o Arthur, que é aquele inglês que é o oposto do seu marido, o oposto do Vitor. Tá certo? Eu acho que é interessante terminar a leitura por aqui, porque agora, eu estava vendo, nós vamos começar a falar da Condessa de Cerise, né? Então eu não quero misturar com a situação para você refletir sobre a nossa leitura de hoje, tá bom?
Parei aqui na página número 58 e retomarei no próximo vídeo a partir de então. Relembrando, esse romance é muito importante e saiu daqui aquela expressão de mulher balzaquiana. Então imagine a Júlia, uma pessoa de 30 anos, então aqui a mulher balzaquiana vem deste livro aqui, do nosso Honoré de Balzac, no livro A Mulher de 30 Anos. A mulher insatisfeita não tem o direito de procurar o amor fora do casamento? Então estamos lendo aí. Acredito que já consegui ler um pouco menos de um terço do livro. Pouco menos de um terço do livro. Vamos continuar. É isso, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.